Oi, gente, tudo bem? A graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com todas. Hoje nós vamos continuar com a leitura da Bíblia. Vamos ler 52, 53 e 54. Mas antes vamos orar. Pai querido, estamos aqui, Senhor, na Tua presença, para te pedir, Senhor, mais uma vez, perdão por todos os nossos pecados, Senhor. Pai, perdoe os nossos erros. Fique conosco, Senhor. Nos ajude, nos dê entendimento, sabedoria para entender a Tua palavra, Senhor. Nos dê ânimo e força para continuar, Senhor. Peço a Ti, Senhor, que olhe, Pai, por todos os enfermos. Dê um alívio para cada um, Senhor. E que o Senhor proteja também todos os missionários e abençoe e proteja a todos nós. Em nome de Jesus. Amém. Então, gente, vamos dar continuidade aqui na nossa leitura. Para quem não sabe, que estão entrando agora, nós estamos lendo a Antiga Aliança e estamos em Isaías. Vamos ler hoje os 52, 53 e 54 do livro de Isaías. Mas os outros livros, de Gênesis até Isaías, estão gravados, estão todos no canal. É só vocês voltar e procurar, que vocês vão achar bem facinho, tá? E aí vocês podem ver, ouvir quantas vezes vocês quiserem para aprender bem a palavra de Deus. Porque a palavra se renova a cada leitura, gente. Pede a Deus que o Espírito Santo te ajude, te dê entendimento, te dê sabedoria, que vocês vão conseguir entender. Lembrando que o nosso foco é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Ele que veio, na terra, se formou homem e deu a sua vida tão preciosa para salvar todos nós. Cremos nele, Seguimos. Então, temos que conhecer, tem que saber o que o Senhor veio fazer. É isso que Ele veio fazer. Ele veio nos salvar. Porque se não fosse Ele, estaríamos todos mortos em pecado e todos no inferno. Essa é a verdade. E quando o Senhor fez o mundo, deixou Adão no jardim do Éden para cuidar de tudo. E tudo é lindo, no mundo tem muita coisa linda. Mas a serpente, que é o Satanás, ele foi muito esperto. E o que ele fez? Ele seduziu a Eva para Eva cair no pecado. Acabou comendo o fruto que era proibido, que o Senhor tinha proibido comesse. O Senhor falou: o dia que vocês comerem, vocês vão morrer. E foi isso que aconteceu. Eles comeram. Mas o Senhor é tão misericordioso que, para não deixar eles morrerem em pecado, o que o Senhor fez? Ele matou um animalzinho, tirou a pele e fez roupa para cobrir o pecado de Adão e Eva. E dali para frente, até o Senhor Jesus nascer e vir para nos salvar, foi feito sacrifícios de animais. Matava os animais para cada vez que fazia pecado. E você imagina quantos animais que morreram, Então, quando o Senhor Jesus veio e Ele mesmo se entregou na cruz, foi para ser o Cordeiro perfeito. Foi o sacrifício perfeito. A partir dali, não teve mais sacrifício. Acabou, encerrou ali. Por quê?
foi destruído o templo, né? O templo de Jerusalém foi destruído pelos romanos nos anos 70 e nunca mais foi construído. O véu se rasgou de cima a baixo na hora que o Senhor morreu. Então, ele é o sacrifício perfeito, não precisa mais de animais nenhum. Basta você olhar para ele, que agora você tem um caminho a seguir. Segue o Senhor. E antes não tinha como. E o Senhor, se Deus, o próprio Senhor Jesus, não tivesse feito isso logo desde o começo, Adão e Eva teriam morrido em pecado e pronto. E ia ser assim, ia diretamente para o inferno, né? Então o Senhor é muito bondoso, ele fez isso para nos ajudar. Ele fez para nos salvar. Então vamos prestar bastante atenção na leitura, porque o Senhor sempre fala conosco, né? Então vamos lá, gente. Então vamos ao 52 de Isaías. Acorde, ó Jerusalém, acorde já, e renove as suas forças. Cidade Santa, vista os seus vestidos mais caros, pois os pagãos, aquela gente impura, nunca mais morarão com você. Ó Sião, bela cidade, prisioneira e sentada no chão, livre-se das suas correntes. Levante-se, sacuda o pó das suas roupas e sente-se no seu trono. O Senhor diz ao seu povo: quando vocês foram levados como escravos para outro país, ninguém pagou nada por vocês. Sim, também eu não pagarei nada para livrá-los da escravidão. O Senhor Deus diz: primeiro o meu povo foi para o Egito, a fim de morar lá. E eles foram porque quiseram. Mais tarde, a Assíria os levou como escravos e não pagou nada por eles. E o que é que estou vendo agora? A Babilônia fez a mesma coisa. Levou o meu povo como escravo, sem pagar nada por ele. Aqueles que o estão dominando dão gritos de vitória e me ofendem sem parar. Mas virá o dia em que o meu povo conhecerá o meu nome e saberá que sou eu, o Senhor, quem diz: eu estou aqui. Como é bom ver um mensageiro correndo pelas montanhas, trazendo notícias de paz, boas notícias de salvação. Ele diz a Sião: o seu Deus é rei. Escutem os gritos dos vigias. Eles gritam de alegria, todos juntos, pois veem com os seus próprios olhos a volta do Senhor para Sião. Jerusalém arrasada, cante de alegria, pois o Senhor tem pena do seu povo e vai salvar Jerusalém. Na presença de todas as nações, o Senhor vai mostrar o seu santo poder. O mundo inteiro verá. E foi o nosso Deus quem nos salvou. Meu povo, saia da Babilônia. Saiam todos e não toquem em nada que seja impuro. Que se purifiquem os que carregam os objetos sagrados do templo. Desta vez vocês não sairão com pressa, não precisarão fugir, pois o Senhor os guiará. O Deus de Israel os protegerá por todos os lados.
O Senhor Deus diz: tudo o que meu servo fizer dará certo. Ele será louvado e receberá muitas homenagens. Muitos ficarão horrorizados quando o viram, pois ele estava tão desfigurado que nem parecia um ser humano. Mas agora muitos povos ficarão admirados quando o virem, e muitos reis não saberão o que dizer. O profeta Isaías, ele profetizou muito do Senhor Jesus, né, gente? Vocês podem ver que o que nós estamos lendo aqui, ele está falando muito do Senhor. Muito mesmo. Deixa eu só tomar um pouquinho de água, a gente continua, tá? Vocês verem, né? Roubei a caneta. Vocês verem, né, que aqui, ó, no versículo 13, o Senhor Deus diz: tudo que meu povo, tudo que meu servo fizer dará certo. Ele será louvado. E realmente o Senhor foi muito louvado e até hoje, né? E receberá muitas homenagens. Muitos ficarão horrorizados quando o viram, pois ele estava tão desfigurado que nem parecia um ser humano. Então, eles machucaram tanto o Senhor, ele ficou desfigurado, né? Ficou muito machucado. E muitos reis não saberão nem o que dizer, né? Eu vou ler aqui uma explicação. Este é o quarto, o mais longo e o mais conhecido dos cânticos do servo. Começa com Deus anunciando que, ao contrário do que muitos esperavam, o servo terá êxito em sua missão. Segue-se a voz do povo, expressando primeiro sua admiração com isso, depois fazendo uma meditação sobre o real sentido da missão do servo. Deus retoma a palavra no final, dizendo que tudo fez parte do seu plano e falando sobre a exaltação do servo após ter cumprido sua missão. Esse poema é sempre de novo retomado no Novo Testamento, como se referindo a Jesus Cristo. É o que eu acabei de falar, né? Vamos lá. Pois verão coisas que ninguém havia falado. Então aqui, vou voltar aqui no versículo anterior. Ó. Mas agora muitos povos ficarão admirados quando ouvirem, e muitos reis não saberão o que dizer, pois verão coisas de que ninguém havia falado. Entenderão aquilo que nunca tinha ouvido. Tinha muitas profecias sobre o Messias, mas eles não prestavam atenção, né? Quer dizer, não, nem todos, né? Mas principalmente ali os sacerdotes, né? Que liam tanto e não entendiam nada, né? Como o Senhor falou, tinha olhos, mas não viam. Então, aí nós vamos ao 53, tá, gente? O povo diz: quem poderia crer naquilo que acabamos de ouvir? Esse versículo aqui esse capítulo aqui de 53 de Isaías é muito bonito. Prestem bem atenção, gente. O povo diz: quem poderia crer naquilo que acabamos de ouvir? Quem diria
que o Senhor estava agindo, pois o Senhor quis que o seu servo aparecesse como uma plantinha que brota e vai crescendo em terra seca. Olha só. O Senhor quis que o servo nascesse, ou seja, ele próprio, né, veio ao mundo e se formou homem, né? Então ele nasceu como uma plantinha, foi crescendo, aí chegou na idade de aparecer e começar a pregar para todos, né? Coisa bonita. Então, ó, que o seu servo aparecesse como uma plantinha que brota e vai crescendo em terra seca. Ele não era bonito nem simpático, nem tinha nenhuma beleza que chamasse a nossa atenção ou que nos agradasse. Lembrem-se, gente, que essa profecia foi falada por Isaías, pelo profeta Isaías, 700 anos antes do Senhor Jesus nascer. Olha quanto tempo, hein? Não tinha nenhuma beleza que chamasse a nossa atenção ou que nos agradasse. Ou seja, era um homem que não era bonito, era simples, né? É assim que o Senhor veio, né? Dono de tudo, mas se fez pobre, né? Ele foi rejeitado e desprezado por todos. Ele suportou dores e sofrimentos sem fim. Era como alguém que não queremos ver. Nós nem mesmo olhávamos para ele nós nem mesmo olhávamos para ele e o desprezávamos. Por quê? Os judeus, a maioria dos judeus não aceitaram Jesus como o Messias. Por quê? Porque eles estavam esperando um rei que viesse assim, um rei rico, poderoso, que mandasse, que tivesse um exército enorme para derrotar Roma, né? Que era o que incomodavam a eles, né? E Jesus veio humilde, ele não veio para derrotar, ele não veio com exército nenhum para derrotar ninguém. Ele veio para salvar os pecadores primeiro, para mostrar quem ele é. Então, como ele veio como um servo sofredor, eles não aceitaram, eles falaram que não. Eles queriam um que lutasse por eles, né? Aqui, terreno. Não entenderam que tinha que ser espiritual, né? Que o Senhor veio salvar, não entenderam. Engraçado que isso aconteceu, já estava explicado aqui na Bíblia, 700 anos antes. O profeta Isaías já tinha falado. Se eles tivessem lido bastante e entendido, eles tinham entendido quem que era o Messias, eles tinham aceitado. Mas não examinaram as escrituras corretamente, né? No entanto, era o nosso sofrimento que ele estava carregando. Olha só, gente. Era a nossa dor que ele estava suportando. E nós pensávamos que era por causa das suas próprias culpas. E nós pensávamos que era por causa das suas próprias culpas que Deus o estava castigando. E Deus o estava maltratando e ferindo. Porém, ele estava sofrendo por causa dos nossos pecados. Estava sendo castigado por causa das nossas maldades. Nós somos curados pelo castigo que ele sofreu. Somos sarados pelos ferimentos que ele recebeu. Todos nós éramos como ovelhas que se haviam perdido. Cada um de nós seguia o seu próprio caminho. Mas o Senhor castigou o seu servo
fez com que ele sofresse o castigo que nós merecíamos. Ele foi maltratado, mas aguentou tudo humildemente e não disse uma só palavra. Ficou calado como um cordeiro que vai ser morto, como uma ovelha quando cortam a sua lã. Foi preso, condenado e levado para ser morto. E ninguém se importou. Misericórdia, né, meu Deus? Com o que ninguém se importou com o que ia acontecer com ele. Ele foi expulso do mundo dos vivos. Foi morto por causa dos pecados do nosso povo. Foi sepultado ao lado de criminosos. Gente, olha, ele foi sepultado ao lado de criminosos. Foi enterrado com os ricos. Porque foi no túmulo do rico que ele foi enterrado, né? De José de Arimateia, que era um discípulo dele, que pediu o corpo dele para que ele pudesse sepultá-lo, né? Ele ajudou, né? Senhor Jesus. Então vamos aqui. Ele foi morto por causa dos pecados do nosso povo. Foi sepultado ao lado de criminosos. Ele ficou na cruz ao lado de 2 criminosos, né? Para quem não sabe, ele ficou em uma cruz e um ladrão de um lado e o outro ladrão do outro. Um ladrão se converteu na hora e o Senhor falou que ele ia estar com ele naquele dia mesmo. O outro não. Então, não quis saber. Então ele foi enterrado com os ricos, embora nunca tivesse cometido crime nenhum, nem tivesse dito uma só mentira. Ele foi perfeito, né? Ele foi o cordeiro perfeito. O Senhor, Deus diz: eu quis maltratá-lo, quis fazê-lo sofrer. Eu quis maltratá-lo, quis fazê-lo sofrer. Ele ofereceu a sua vida como sacrifício para tirar pecados. Né? Olha aquilo que eu falei, gente. E por isso terá uma vida longa e verá os seus descendentes. Ele fará com que o meu plano dê certo. Depois de tanto sofrimento, ele será feliz. Por causa da sua dedicação, ele ficará completamente satisfeito. O meu servo não tem pecado, mas ele sofrerá o castigo que muitos merecem. E assim, os pecados dele serão perdoados. Por isso, eu lhe darei um lugar de honra. Ele receberá a sua recompensa, junto com os grandes e os poderosos. Pois ele deu a sua própria vida e foi tratado como se fosse um criminoso. Ele levou a culpa dos pecados de muitos e orou pedindo que eles fossem perdoados. Exatamente o que ele fez, né? Quando ele estava sendo crucificado, ele ainda pediu para o Pai, né, perdoar eles, que eles não sabiam o que estavam fazendo. Apesar de tudo, ainda pediu que o Senhor perdoasse, né? Que o Pai o perdoasse. Terminamos 53. Vamos 54, mas eu vou tomar água primeiro. Gente, eu morro de sede. E quando eu tô lendo, então, aí que eu tomo água. Eu vou ler aqui uma explicação pequena, tá? O amor de Deus por Jerusalém. Este trecho é uma poesia de amor,
Uma poesia de amor. Jerusalém, que representa todo o povo, é comparada a uma mulher abandonada que o marido receberá de volta. Deus, representado pelo marido, ama Jerusalém, sua mulher, com amor eterno. Então Deus, ele trata Jerusalém como sua esposa, ou seja, todos de Jerusalém, ele trata como mulher, como sua esposa. E o Senhor Jesus, ele é o Deus que veio aqui, que nós conhecemos, que muitos conheceram, né? Nós não vimos, mas conhecemos hoje, né? Mas muita gente ouviu. Então, para o Senhor Jesus, nós somos a noiva, porque nós nos convertemos com Ele, por Ele. Antes, Israel, né, que é Jerusalém, é a esposa. E nós que se convertemos depois, que somos os gentios, né, que era o povo que não tinha Deus, mas que se converteram, né? Somos nós. Nós somos a noiva e o Senhor Jesus é o noivo. Então agora vamos ao 54, tá? Jerusalém, você nunca teve filhos. Você nunca sentiu dores de parto. Mas agora cante e grite de alegria, pois o Senhor diz: a mulher abandonada terá mais filhos do que a que mora com o marido. Tá falando da cidade, tá, gente? A cidade tinha sido abandonada, destruída, como Jerusalém foi muitas vezes, né? Foi destruída, mas voltou a ser Jerusalém novamente, sempre com a proteção de Deus, né? Quando Deus quer, é aquilo que ele faz, porque ele faz correto, né? Quando um filho erra, o pai disciplina o filho. Então tá aqui, né? Mas agora cante e grite de alegria, pois o Senhor diz: a mulher abandonada terá mais filhos do que a que mora com o marido. Aumente a sua barraca, torne ainda maior o lugar onde você mora. Ou seja, com a vinda do Senhor Jesus, ia ter muito mais povos. Não era só os hebreus, só os israelitas. Ia ter muito mais gente, porque o Senhor, que é o nosso Deus, né, o próprio Deus, ele veio e com a vinda dele, ele abriu o caminho para chegarmos até a Deus. E muita gente o aceitou. Muita gente abandonou a idolatria de ídolos, aqueles falsos deuses, e segue o Senhor Jesus. Então, mais filhos chegou para Jerusalém, né? Isso que o Senhor fala aqui, né? Aumente a sua barraca. Torne ainda maior o lugar onde você mora e não faça economia nisso. Encompride as cordas da barraca e pregue bem as estacas, pois você vai estender as suas fronteiras. Olha só, gente, que lindo! Para todos os lados. Hoje, o mundo todo olha para Jerusalém, olha para Israel, porque ele é o relógio do mundo. Pois você vai estender as suas fronteiras para todos os lados. O seu povo será novamente dono das regiões que os seus inimigos conquistaram. Cidades desertas ficarão cheias de gente. Não tenha medo, pois você não ficará envergonhada. Não se assuste, pois você não será humilhada. Você esquecerá como foi humilhada quando era jovem. Que bonito, né? Deus falando da cidade de Jerusalém, né? Não lembrará mais da desgraça da sua viuvez, pois o seu Criador, o Senhor Todo-Poderoso, será seu marido, o Santo Deus de Israel. O Deus do mundo inteiro a salvará. Você estava aflita como uma mulher abandonada pelo marido.
mas o Senhor a está chamando de volta. O seu Deus diz: será que alguém poderia mandar embora a mulher com quem casou quando era jovem? Eu a abandonei, mas só por um momento, e agora, com grande amor, eu a receberei de volta. Ele fez juízo sobre o povo, que errou. Mas o Senhor sempre, quando o pessoal se arrependia, o Senhor aceitava de volta, Na minha ira e no meu furor, eu me escondi de você por um momento, mas com amor eterno eu terei compaixão de você. É isso que diz o Senhor, o seu Salvador. O Senhor Deus diz: no tempo do dilúvio, eu jurei a Noé que nunca mais as águas cobririam a terra. Assim eu juro agora, que nunca mais ficarei irado com você, e jamais a castigarei de novo. As montanhas podem desaparecer, os montes podem se desfazer, mas o meu amor por você não acabará nunca, e a minha aliança de paz com você nunca será quebrada. É isso o que diz o Senhor, que tem amor por você. Lindo, Aqui é uma explicação. Mais uma vez, Deus ele declara o amor ao seu povo, declara o seu amor por Jerusalém e diz que vai proteger o seu povo. O que muda é a figura de linguagem, tá? Ou a imagem. Não se fala mais sobre o amor pela mulher, mas sobre a reconstrução de Jerusalém, que aponta para a Nova Jerusalém. Aí vamos continuar. Agora o versículo 11. O Senhor Deus diz: ó Jerusalém, aflita e castigada pela tempestade. É isso mesmo. Lá no versículo anteriores era tratado como a mulher, como a esposa. Aqui já fala diretamente, no versículo 11 para frente, já fala diretamente da cidade, de Jerusalém mesmo, Não usa mais a palavra esposa. Então o Senhor Deus diz: ó Jerusalém, aflita e castigada pela tempestade, sem ninguém que a console, eu a reconstruirei com pedras preciosas, e os seus alicerces serão de safiras. As suas torres serão de rubis, os seus portões serão de berilo, suas muralhas de pedras preciosas. Eu mesmo ensinarei todos os seus moradores, e eles viverão em paz e segurança. Você será fundada sobre a justiça, por isso viverá segura, livre para sempre da violência e do terror. Se alguém a atacar, não será por minha ordem. Você derrotará todos que lutarem contra você. Eu crio o ferreiro que sopra as brasas e fabrica armas de guerra. Eu crio também o soldado que usa as armas para destruir e matar. Mas nenhuma arma poderá derrotar você. E se alguém for ao tribunal para acusá-la, você não será condenada. E eu faço pelos meus servos é isto: eu lhes dou a vitória. O Senhor falou. Muito bonito, gente? Muito bonito. Como Deus ama Israel, Como Deus ama Jerusalém. Obrigado, Senhor, por mais essa leitura. Obrigado, Pai, por estar conosco, por estar aqui nos dando entendimento, Senhor. Muito obrigado, Pai.
Peço a Ti que abençoe e proteja todos nós, em nome de nosso Senhor Jesus. Amém.